Olá, alunos. Eu sou o professor Antônio Mendes e hoje nós vamos falar sobre o aplicativo Impress, que faz parte do pacote LibreOffice. Bom, o Impress ele é um gerenciador de apresentações, um criador de apresentações. Então, com ele, você pode criar apresentações para serem utilizadas para você poder utilizar em eventos, para que você possa utilizar durante as aulas, né? Qualquer tipo de apresentação, qualquer formato que necessite de slides, para que você possa fazer uma apresentação, pode ser feito com o Impress. O Impress ele é muito semelhante ao PowerPoint, que é do pacote da Microsoft Office. Então ele é um software bem fácil de utilizar e vocês irão verificar aqui durante este vídeo aqui que ele é um software fácil de ser utilizado. Ele possui alguns detalhes interessantes, né? E pelo fato dele ser do mesmo pacote em que o Writer e o Calc pertencem, ele compartilha vários comandos em particular. Então eu vou começar aqui abrindo o LibreOffice Impress. Então, como eu uso o Windows 10 aqui, eu posso fazer a pesquisa. Achei o Impress, ele é esse software com esse iconezinho aqui. Então, eu clico, eu abro o Impress. O Impress ele já começa, né, apresentando para a gente uma janela inicial. Começa com os slides em branco, né, e a apresentação em branco. E aí ele já abre pedindo para você selecionar um modelo. É importante que você selecione um modelo inicialmente, porque senão os seus slides vão começar com fundos brancos. E normalmente os fundos que já vêm com o Impress, eles são suficientes para que você possa criar a maioria das suas apresentações. Então eu vou selecionar aqui, ó, nos modelos, eu vou escolher em apresentações aqui, ó, eu já vou escolher um modelo que já tem pronto aqui, que é esse aqui, que é o azul da meia-noite. Tá? Esse modelo aqui, ele já fornece 3 formatos de slides que você pode estar utilizando na sua apresentação. Então você só clica nele e seleciona abrir. Daí automaticamente ele já inicia para você uma apresentação. Do lado esquerdo aqui, ó, do Impress, nós vemos os nossos slides. Então tá aqui os nossos slides. Ele já coloca 3 slides iniciais. Com esses slides você já pode começar a sua apresentação, certo? Então se eu clicar aqui, ó, tem um outro slide, slide número 2, eu tenho slide número 3 aqui, ó. Esse slide número 3, inicialmente eu não vou utilizá-lo. Então, logo de cara nós vamos remover esse slide aqui, porque o formato dele, pelo menos a princípio, nós não vamos necessitar. Para que você possa remover um slide, basta você clicar com o botão direito e escolher que você quer excluir o seu slide. Daí você remove. Repare que o Impress não faz uma pergunta para você se você quer excluir o slide. Então, mandou excluir, ele simplesmente vai, remove. Se você não queria ter removido esse slide, não tem problema nenhum. Você pressiona Ctrl Z e aí você recupera o slide que você acabou de remover. Mas tome cuidado, porque você pode acabar removendo slides que você não queria. Então, eu vou de novo, botão direito, e eu vou excluir esse slide. Normalmente, nas apresentações, o primeiro slide ele é um slide que contém o título da apresentação, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos pegar esse primeiro slide, que é da apresentação, e nós vamos pegar essa caixa aqui. O nome dessa caixa aqui é caixa de texto. Diferentemente do Writer e do Calc, né? O Writer trabalhava com páginas e você digitava parágrafos nas suas páginas. No Calc você usava as células para poder trabalhar. No Impress você trabalha com caixas. Então você tem o slide e aí o slide você vai preenchendo ele visualmente com caixas. Então essa aqui é uma caixa de texto. Então ela já está aqui. Então eu vou clicar nela e vou adicionar o meu título. Vamos colocar um título aqui, né? Como fazer uma apresentação. Um título só para a gente poder ter algo para trabalhar aqui, né? E aí na parte de baixo aqui eu tenho uma outra caixa, né? Vamos colocar aqui Antônio Mendes
IFSP, só para ter alguma coisa aqui, né? Então você já criou uma capinha para a sua apresentação. Não precisa fazer mais nada, ó. Só o simples fato de você fazer isso, você já criou uma capinha para a sua apresentação. Se você necessitar de incluir mais alguma coisa no seu slide, você pode, ó, você tem aqui, ó, na sua barra de ferramentas, eu tenho um botãozinho aqui, ó, que serve para inserir mais caixas de texto. Então, se eu precisar que nesse cantinho tivesse escrito, por exemplo, alguma coisa, eu só clico na caixa de texto, clico no lugar que eu quero. Então, eu posso colocar aqui, ó, IFSP Campus Suzano, por exemplo. Posso colocar, daí fica uma caixinha de texto colocada. Você clicou do lado de fora, fica. Ele está colocando essa marquinha vermelha embaixo do IFSP porque o corretor ortográfico não reconheceu essa palavra, né? Mas isso não significa que a palavra está errada. Na hora que você gerar a sua apresentação, essa marquinha não vai aparecer. Inclusive, nós já podemos fazer com que a nossa apresentação comece a rodar. Se você vir aqui no menu apresentação de slides, ó, e eu usar o F5, que é iniciar do primeiro slide, você já vai perceber que a apresentação começa lá. Então, já tenho uma apresentação aqui, ó. Se eu posso clicar com o mouse, eu usar a flechinha para a direita, ele passa para o próximo. O próximo slide ainda está em branco. Então, não vai aparecer nada, né? Mas a minha apresentação já começou a rodar. Se eu clico mais uma vez, ele diz que encerrou a apresentação. Tá? Então, eu posso usar a tecla F5, ó, vou pressionar a tecla F5 aqui, a apresentação começa. Se eu apertar a tecla ESC, eu encerro a minha apresentação. Daí ele cancela a apresentação e volta onde você estava para que você possa alterar a apresentação. E, novamente, aqui em apresentação de slides, se eu quero começar a partir do segundo slide, eu posso clicar aqui no segundo slide, vir aqui em apresentação de slides e iniciar do slide atual, que daí seria Shift F5. Então, eu posso usar Shift F5 e eu começo de algum lugar que eu parei. Então, eu posso, no mesmo momento em que eu estou construindo minha apresentação, eu já posso colocar ela para funcionar e fazer os testes em cima dela. Vamos voltar a falar lá das caixas de texto. Então, quando eu coloco as minhas caixas de texto, ó, eu tenho 3 caixas de texto. Uma caixa de texto está aqui, a outra está aqui e a outra está aqui. Se eu quero modificar alguma característica da minha caixa de texto, né, do meu texto, basta eu clicar no texto, eu posso simplesmente marcar o texto, a parte que eu quero. Eu posso vir aqui, ó, nesse botãozinho de propriedades aqui. Caso ele não esteja disponível, né, porque ele não está aqui, eu aperto na ferramentinha aqui, ó, nesse aqui que tem uma chave, aparece. E todas aquelas opções que eu tinha disponível no Writer e no Calc para formatar a fonte, tamanho da fonte, né, o tipo da fonte, se vai ser negrito, se vai ser itálico, se vai ser sublinhado. Eu posso fazer uso aqui, ó. Posso colocar a palavra apresentação em negrito, se eu quiser. Dá para fazer vários recursos diferentes aqui, ó. Eu posso estar mexendo nos recursos aqui da minha apresentação. Eu posso marcar uma palavra, né, colocar ela em itálico. Posso colocar ela em negrito. No caso, a fonte que eu estou usando aqui, ela já apresenta uma característica em negrito. Então, não faz muita diferença, né? Eu posso deixar sublinhado. Daí eu posso marcar só a palavra. Caso eu queira mexer em todo o texto da caixa, eu também posso clicar na borda da caixa. Aí eu marquei tudo. Olha lá, daí eu posso botar itálico em todo mundo, botar sublinhado em todo mundo, ou tirar isso de todo mundo. Olha lá. Posso mexer direto na caixa. Então, se eu clico na borda, aí eu clico na caixa, as alterações que eu faço aqui no texto afetam todo o texto. Se eu vou e marco uma palavra, né? Quero a palavra uma, diferente das outras, eu posso só marcar ela e ter só ela sublinhada. Também posso modificar o formato, né? De repente eu quero isso aqui menor, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, ó. Eu posso vir, modificar o tamanho, posso diminuir o tamanho disso. Aí a caixa de texto pode ficar em 2 linhas. É interessante notar que quando você mexe na caixa de texto,
automaticamente ocorre um ajuste do texto. Então, você pode, no momento em que você está redimensionando a caixa de texto, você já vai ver como que vai ficar o seu texto. Então, dá para você trabalhar bem aqui na caixa de texto, e o limite vai ser a sua imaginação, do que você consegue fazer e como você quer deixar o visual do seu slide. Então, eu vou deixar aqui em 2 linhas, para que a gente possa trabalhar. E essa caixa de texto aqui, ó, que fica aqui na parte de baixo, como eu só escrevi Antônio Mendes e FSP, acabou ficando centralizado. Mas se eu quiser também, eu tenho as opções de controle de parágrafo. O Impress, ele trata a sua caixa de texto como se fossem parágrafos. Então você pode fazer da mesma forma que você fazia lá no Writer. Você pode pegar o parágrafo, deixar ele à esquerda, deixar ele centralizado, à esquerda, centralizado, e à direita. E se o parágrafo for comprido, você pode deixar ele justificado, que isso aqui não tinha o justificado ele não tinha lá no Calc. O Calc só usava os 3 primeiros, mas aqui nós temos a opção de deixar o texto justificado também. Eu vou deixar o texto centralizado, porque para esse slide principal aqui, eu acredito que centralizado tem um visual melhor. Uma outra coisa que nós podemos fazer também é definir o fluxo do texto dentro da caixa de texto. O que é isso? Eu defino o posicionamento vertical do texto. Então eu posso vir aqui, eu quero que o meu texto fique alinhado em cima. Então tá, alinhei meu texto em cima. Eu também posso pegar esse segundo botão aqui, que alinha o texto verticalmente. Então se a sua caixa de texto é maior, ele pode fazer esse alinhamento vertical automático. Também eu posso fazer com que o texto fique na parte de baixo. Então, eu tenho liberdade para que dentro da caixa eu escolha se eu quero que o texto fique à esquerda, se eu quero que o texto fique à direita, se eu quero o texto na parte de cima, na parte de baixo. Se eu quiser o texto encostado no canto esquerdo, eu consigo também. Coloco à esquerda, coloco alinhado para cima, coloquei nesse canto aqui. Eu quero ele alinhado do lado direito, coloco alinhado para cima, e coloco ele alinhado à direita. Ele fica. Se eu quiser centralizado à direita, eu também consigo. Se eu quiser embaixo, também consigo. Então, nesse ponto de vista de alinhamentos dentro da caixa de texto, eu consigo deixar em qualquer posição o texto. Além destas opções de controle aqui, eu também tenho estas outras opções aqui, que é a opção de espaçamento entre parágrafo, que são basicamente as mesmas opções que existiam no Writer. Eu posso aqui aumentar o espaçamento entre parágrafo, diminuir o espaçamento entre parágrafos. Aí eu posso aumentar aqui, eu posso definir isso numericamente também, eu posso aumentar. É que se eu deixar um parágrafo só, não vai aparecer. Então, deixo aqui no segundo slide, eu vou adicionar um texto aqui, que daí já acho que fica mais fácil de entender essa parte. Então, como criar uma nova apresentação. Deixa eu mostrar nesse outro aqui que eu acho que fica melhor. Aí depois de criar uma nova apresentação, nós fizemos o excluir um slide e depois nós mostramos as caixas de texto. Então aqui eu estou com 3 parágrafos. Quando você dá Enter, você cria um parágrafo. Então, agora eu tenho esses botõezinhos de controle aqui. Eu posso aumentar o espaçamento entre eles, diminuir o espaçamento. Aqui o espaçamento está sendo entre linhas, entre parágrafos. Estou aumentando aqui, os valores mudam aqui embaixo quando eu aumento. Então eu posso aumentar, diminuir. Posso definir numericamente também. No caso, como eu estou definindo numericamente, como eu cliquei nesse slide, como eu cliquei nesse parágrafo, ele só faz nesse. Se eu quiser que ele faça em todo o slide, eu tenho que mexer aqui. Aí eu vou mexendo nos valores aqui. Eu vou diminuindo o espaçamento depois, o espaçamento antes. Eu posso mudar esses valores. E além disso, eu tenho os espaçamentos que aqui, o recuo antes do texto, são os recuos, que é antes do texto, depois do texto e o recuo da primeira linha, que são os mesmos recuos que nós tínhamos lá no Writer, só que daí o Writer tinha uma régua em cima que eu tinha os triângulos para poder fazer o controle. Então eu tenho esses recuos também. Eu também posso usar esses botões aqui para poder aumentar e diminuir os recuos. Aí eu posso vir aqui, aumentar o recuo. Também posso deslocar, fazendo um aumento do recuo.
fazendo redução do recuo. Então, basicamente, todos os controles que nós tínhamos lá no Writer, nós temos aqui no Impress também. Todos os controles de caracteres e os controles de parágrafos, eles podem ser utilizados aqui. A diferença é que dentro da caixa de texto, eu posso ter vários parágrafos. Então, eu posso controlar eles individualmente ou clicar na borda da caixa de texto e aí eu faço esse controle em todos os parágrafos que estão dentro da caixa. Tá ok? Então, continuando aqui, vou colocar um título aqui, né? Como iniciar uma apresentação. Então, vamos colocar aqui como iniciar uma apresentação. Eu vou deixar isso centralizado, porque eu acho que centralizado, ele já esqueça a caixa de texto aqui, ela já está. Tá? Então, coloquei aqui como iniciar uma apresentação. É que isso aqui vem do slide mestre. No slide mestre diz que essa caixa aqui ela fica à esquerda. Então, para explicar isso, preciso explicar o que é slide mestre para vocês. Mas antes de explicar o que é slide mestre, vou mostrar como é que cria um novo slide aqui. Ó. Botão direito, aqui, eu acrescento um novo slide. Então, acabei de acrescentar mais um slide aqui. Ó. Quando eu acrescento esse slide, ele pode, como eu escolhi aquela apresentação que é o azul da meia-noite, esse slide aqui, ele já veio com o mesmo formato do slide anterior, que é o formato que eu estou utilizando. Mas eu posso também clicar com o botão direito nele e vir aqui em modelos de slide mestre. E eu posso escolher um dos 3 modelos disponíveis. Esses modelos, eles vieram lá quando nós escolhemos a apresentação, que era o azul da meia-noite, ele já veio com 3 modelos de slides prontos. Esses modelos de slide, nós chamamos isso de slide mestre. Então eu posso criar esse slide aqui, ó. Posso trocar o modelo, né? Melhor trocar o modelo, ó lá. Aí agora, esse terceiro slide, ele está seguindo o outro modelo. E aí ele já veio com um lugar para você adicionar um título, né? Então, ó, vou excluir, vou clicar nessa caixa de texto que está a mais aqui, que eu não quero ela. Vou clicar com o botão direito nela. Né? Eu posso clicar no botão direito nela, tenho várias opções aqui que eu posso estar utilizando nela, mas se eu simplesmente quiser apagá-la, eu posso clicar aqui nela e apertar a tecla Delete no teclado. Eu simplesmente removo esse slide aqui. E aí eu tenho esse outro slide aqui, né? Então, falando sobre os slides mestres. Então, vamos colocar aqui. Então, acabei de criar uma outra apresentação aqui que é falando sobre os slides mestres. Bom, os slides mestres, eles definem os modelos, como eu acabei de mostrar para vocês aqui. Essa apresentação que nós já pegamos pronta, né, já vem com esses 3 modelos. Se eu quiser, podem reparar que a hora que eu coloco ela, já vem isso aqui, né? E se eu quiser modificar alguns desses modelos para essa apresentação apenas, eu posso vir aqui no menu Exibir e eu posso, tá vendo? Ó, a minha apresentação é a normal. A normal significa que eu estou vendo os meus slides. Se eu mudar a minha apresentação para slide mestre, significa que eu vou passar a ver o conteúdo dos meus slides mestres. Aqui nós temos que tomar um cuidado, porque a hora que eu mexo no slide mestre, automaticamente todos os modelos que seguem aquele slide, todos os slides, melhor, que seguem o slide mestre, eles serão alterados também. Então, normalmente, nós utilizamos os slides mestres para definir o que é fixo dentro dos slides. Então, olha que interessante isso aqui. Ó. Se vocês perceberem, nos nossos slides, eles têm uma numeração na parte de baixo. Ó. Reparem que esse slide tem aqui ó, um localzinho para você colocar a numeração. Se você ir nesse outro modelo de slide mestre aqui, ó, repare que também tem um lugarzinho para colocar a numeração. Você vem no primeiro, também tem um lugarzinho para colocar a numeração. Ok? Se eu voltar para o meu formato normal aqui, ó, vocês podem perceber que o número está aqui. Ó. Esse número ele é fixo dentro do slide. Eu não consigo clicar aqui. Não dá para clicar, estou tentando clicar. Eu não consigo clicar para fazer a alteração. Se eu quiser trocar esse número de lugar,
eu tenho que vir aqui em exibir, slide mestre, e modificar o meu slide mestre. Lembrando que se eu fizer isso, automaticamente todos os slides da minha apresentação que seguem esse mestre, eles serão alterados também. Então o slide mestre é útil para você deixar coisas fixas dentro dos seus slides. Então eu vou simplesmente trocar isso aqui de lugar. Eu vou pegar ele aqui, ó, vou pegar na bordinha dele e vou subir ele para cima. Para quem está começando agora a mexer com o Impress, né, essa parte de clicar na borda, arrastar, às vezes dá um pouquinho de trabalho até acostumar, né? Porque se você clica dentro, você altera. Se você clica fora, aí você pode alterar. Nem sempre você consegue logo de cara mexer nesses controlinhos aqui, então tem que pegar o jeito. Às vezes você tem que clicar do lado de fora, né? Você clica do lado de fora, fica os risquinhos aqui mostrando os limites. Aí você clica, mas eu troquei de lugar. Olha que interessante, se eu troquei de lugar, a hora que eu voltar para a exibição normal, todos os slides mestres, todos os slides normais que seguiam o mestre foram alterados. Então agora o número está aqui em cima. Ok? Se eu voltar para o slide mestre, e eu simplesmente apagar isso aqui, ó, vou apagar. Vou clicar nele, né, e vou pressionar a tecla Delete do meu teclado. Apaguei. Então agora eu não tenho mais a numeração da página aqui. Se eu voltar para o meu slide, esse slide não tem mais número de página. Aí vocês vão se perguntar, mas eu queria botar o número de página de volta. Então isso é fácil. Para botar o número de página, você volta no slide mestre, pode criar uma caixa de texto normal, e também você pode vir aqui no menu Inserir, e escolhe Campo, escolhe aqui, ó, número de página. Reparem que é exatamente o mesmo número de página que existia lá no LibreOffice Writer. Se você vai inserir, vai ter um menu campo lá e também tem a opção número de página, né? O interessante é que quando você usa aplicativos que pertencem ao mesmo pacote, normalmente a empresa deixa as mesmas opções nos mesmos lugares, né? A empresa ou o grupo que desenvolve, ele faz isso. Então quando você usa o PowerPoint lá no pacote da Microsoft Office, acontece a mesma coisa também. Você vai encontrar as opções nos mesmos lugares. É para facilitar o aprendizado. Então eu vou inserir de novo o número de página, só que daí ele vem aqui no meio do texto, ó, que eu mandei inserir, né, o lugar padrão que ele põe esse. Eu simplesmente arrasto ele, jogo onde eu quero, acerto o tamanho, centralizo, deixo do jeito que eu quiser, pego esse número, vou e coloco onde eu quero, né, eu vou botar ele de volta aqui embaixo. Coloco ele aqui embaixo, volto, em normal, olha lá, apareceu de novo o nosso número aqui. Você pode reduzir o tamanho, reposicionar, né? Você pode fazer o que você quiser aqui. Ok? Então, na parte de slides mestres, nós já trabalhamos, né? Então, eu vou colocar um slide novo aqui, ó. Colocar um outro novo slide. Ele acabou de criar mais um slide aqui. Ah, eu não quero esse formato. Só vim aqui mudar, né, modelos de slide mestre. Eu posso vir aqui e escolher um outro slide. Eu vou escolher esse aqui. Então, nós vamos construir um outro slide. E aí, nós agora vamos falar sobre transição de slides. Então, vamos falar aqui, ó, transição de slides. Embora a transição de slides seja um recurso, ele é muito legal para apresentações para apresentações em congressos, em alguns lugares onde você tem que ter uma dinâmica melhor. No meio científico, assim, nós não costumamos a usar essas transições. Então, dependendo da apresentação que você for fazer, se for uma apresentação mais descontraída, né, você pode usar as transições de slide. Só que se você for usar num ambiente mais sério, né, dependendo do trabalho que você for apresentar, as transições elas podem não produzir um efeito muito legal perante as pessoas que vão. Então você tem que dosar esses efeitos de forma que a sua apresentação não vire dependendo do que você for apresentar, ela não pode virar um espetáculo, né? Mas dependendo do que você for apresentar, ela tem que ser um espetáculo. Então você tem que aprender a dosar para o seu público as transições que você vai colocar. Mas transição de slide é o que acontece quando passa de um slide para o outro. Então,
Transição de slide é, então vamos colocar aqui, é a troca de um slide para outro. Então vamos ver como é que funciona isso. Então eu vou pegar o primeiro slide aqui, ó, que é o primeiro, não, o segundo slide, slide número 2. Vou vir aqui em transição de slides, que é a nossa segunda ferramenta aqui, ó, segundo botãozinho de ferramenta. E eu vou dizer que esse slide não vai simplesmente aparecer. Hoje está como? Se eu aperto o F5, eu gero uma apresentação, a hora que eu vou trocando, ele simplesmente aparece. Então vai aparecendo, o slide vai simplesmente aparecendo. Eu não quero que seja desse jeito, eu quero que a hora que o slide número 2 for aparecer, ele venha da esquerda para a direita, por exemplo, né? Então eu tenho os efeitos aqui, ó. Eu tenho efeito, eu posso fazer com que ele rode, eu posso fazer com que ele apareça de cima para baixo, eu posso fazer com que ele apareça na forma de quadriculados, e aí eu vou procurando aqui, ó, eu tenho vários efeitos diferentes. Então eu vou pegar esse aqui, ó, da diagonal, eu vou procurando os efeitos que eu quero, até eu achar um efeito que seja interessante para mim. Ó. Daí eu tenho os efeitos aqui. Então eu tenho empurrar, eu tenho dividir azulejos, vira para baixo, ondulações. Então eu vou procurando um efeito que seja dentro do que eu quero aqui. Ok? Então vamos ficar com o efeito, vou pegar o efeito de barras, vai. Então agora o meu slide ele aparece nesse formato. Então se eu rodar a apresentação aqui, iniciar a apresentação, ó, a hora que o segundo slide entrar, ele entra com esse efeito. Aí é você que decide perante o seu público se esse efeito vai ser adequado ou não para o que você está apresentando. Ok? A ferramenta tem todos os recursos que você precisa. Você precisa dosar esse uso para a sua apresentação ficar adequada para o seu público. E aí eu tenho esse efeito de barras. Ela tem variantes. Eu vou puxar um pouquinho mais aqui para poder mostrar os controles. Ela tem variantes no que as barras podem ficar verticais, as barras podem ficar horizontais. Ó, se eu mudar aqui, as barras são na horizontal. Ok? Eu posso escolher a duração a duração em que isso vai ocorrer. Então eu quero que isso aí aconteça em 1 segundo. Aí isso acontece em 1 segundo. Vou dar F5, olha lá. Ó. Daí ele faz mais rápido essa mudança. Você pode configurar um som. Meus alunos costumam adorar mexer nessa opção de som aqui, né? Ela tem alguns efeitos interessantes, né? Eu posso colocar aqui que eu quero... Vamos pegar um som aqui. Daí, toda vez que aparece esse slide, ele vai produzir esse som. Você pode escolher qualquer som da lista. Tem vários sons disponíveis na lista. Os alunos começam a testar aqui, dar risada, ficar escolhendo um som, porque tem uns sons aqui, tem som de galinha, de trem, de várias coisas diferentes aqui. E você pode também escolher um outro som. Vim aqui, aí você carrega um arquivo de som que tem no seu computador. Você pode escolher um som diferente. Então você pode escolher vários efeitos. Eu vou deixar, para o nosso caso aqui, eu vou deixar sem som. Então essa apresentação nossa já tem o efeito de transição. Depois que ocorre, que você configurou o efeito de transição, você vai ter esse efeito para esse slide, que é o slide número 2. Se você quiser que todos os slides fiquem com o mesmo efeito, bastaria você clicar neste botão aqui. Ó. Tem um botão aqui, aplicar transição a todos os slides. Então, se eu fizer isso aqui, todos os slides nossos passam a ter a mesma, tecla F5, passam a ter a mesma transição. Vai lá, primeiro slide, segundo slide, terceiro slide. Então, agora todos os nossos slides têm a mesma transição. Ok? Mas eu quero que o slide número 3 tenha uma transição diferente. Não tem problema, clica no slide 3 e eu quero que ele use esse efeito aqui de dissolver. Então agora o slide 3 tem esse efeito aqui. E eu quero que o 4 tenha esse efeito de girando. Então agora ele tem esse efeito aqui que é girando. Se eu iniciar minha apresentação agora, tecla F5, olha lá,
o primeiro tem este efeito, o segundo tem o efeito lá de dissolver que nós falamos, e o quarto ele rotaciona. Lembrando que é sempre a transição de um para o outro, né? Então, o de rotação, por exemplo, né, ele rotaciona o anterior e faz com que o outro apareça, vai depender do efeito. Reparem que se eu voltar, ó, quando eu volto isso não acontece, mas se eu venho deste para esse aqui, ó, é sempre um efeito sobrepondo o slide anterior, né? Além dos efeitos de transição, eu também tenho outros efeitos. Eu posso escolher como que os dados irão aparecer depois que a transição do slide ocorre. Eu posso escolher também como que o texto vai aparecer. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso, dentro deste slide, eu posso criar um efeito chamado animação, tá? Então eu posso vir aqui, ó, na caixa de texto, ó. Reparem que a caixa de texto às vezes é meio chato de clicar, né? Você clica no texto, ó, daí o retângulo dele fica meio sumido. Na hora que você passa o mouse em cima, a setinha muda, né? Então, vou clicar aqui, ó. Tô pegando essa caixa aqui. Aí eu vou vir aqui na animação, que é essa estrelinha. Vou vir aqui em animação. Reparem que a animação, ela é do slide, ela não é da caixa, certo? Só que daí o que ele fala? Ele fala que você primeiro tem que selecionar o elemento que você quer animar, e aí você tem que apertar no botão de mais, depois que você selecionou o seu slide. Então o que eu vou fazer? Eu selecionei o elemento, que é essa caixa, quero produzir uma animação específica para o texto dessa caixa. Então eu vou apertar aqui o botãozinho de mais. Então tá aqui, ó, tô apertando o botãozinho de mais. Então agora eu acabei de criar uma animação para essa caixa. Do jeito que está aqui. Se eu iniciar minha apresentação agora, olha lá, vou iniciar minha apresentação. A hora que eu venho para o outro slide, o slide aparece e ele está em branco. Se eu der um clique com o mouse, olha lá, ó, cada clique vai mostrando uma linha, vai mostrando um parágrafo da minha apresentação, do meu slide. Então agora esse slide aqui ele tem uma animação. E a animação foi para essa caixa de texto que eu coloquei. Ok? Então aqui, ó, na nossa animação, ó, tem aqui, ó, que ele tem uma entrada chamada aparecer. Então tá aqui, eu tenho aqui embaixo, ó, o que vai acontecer com essa apresentação. Ó. Então vai acontecer o quê? Para poder iniciar, para poder ir aparecendo, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar vai ser com o slide anterior ou depois o do anterior, então eu posso ir programando. O que é anterior? Se eu tivesse várias caixas de texto, eu posso programar que a cada vez que eu clico vai aparecendo uma linha. E se ela tiver duas caixas de texto, eu posso falar que essa aqui só pode aparecer depois que a anterior aparecer. Então eu posso abrir essas opções aqui também, ó. Eu posso abrir, então o que vai acontecer, né, com cada opção aqui, ó. Então no caso aqui, nas caixas, o que vai acontecer com a caixa de texto? Ó? Então, eu abri aqui a apresentação, né? Então, eu tenho minha caixa de texto, está entrada, está aparecer. Eu não quero aparecer, eu quero o surgir, que é um outro formato. Aí, nós fizemos a mudança aqui, né? Então, na caixa de entrada, eu vou falar que ela vai usar um efeito de veneziana agora. Então, se eu rodar a minha apresentação novamente, eu vou fazer a apresentação, ó. Daí, conforme eu vou clicando, eles vão aparecendo. Então, eu tenho os efeitos que eu posso estar utilizando aqui. Eu recomendo que vocês, não adianta ficar mostrando todos os efeitos aqui, tá, pessoal? Aqui tem o efeito de entrada, tem o que vai acontecer, né? Ele vai aparecer, eu posso mudar os efeitos aqui também. Não adianta ficar mostrando todos esses efeitos, eu recomendo que vocês testem cada um dos efeitos que estão aqui, para que vocês possam verificar qual que é o melhor para você. E esses efeitos, eles também possuem, eles têm as categorias deles, né? Além de tudo, tem o que acontece quando vai clicar, eles possuem variantes, se vai ser vertical, se vai ser horizontal. Eles possuem a duração, eles possuem atraso, ou seja, o que você quer de atraso entre um e outro, né? Então tem vários efeitos que podem ser configurados aqui também. Além disso, nas transições, né, então foi a transição de slide, que é a troca de um slide para o outro. Nós falamos das animações.
né? E agora nós vamos falar de figuras. Tudo que eu fiz com as caixas de texto, eu também posso fazer com as figuras, ok? Então vamos pegar nesse mesmo slide aqui, nós vamos inserir uma figura. A figura, ela pode ser inserida de duas formas. Eu posso escolher apertar esse botãozinho aqui, deixa eu fechar aqui, ó, este botão, que é o botão de inserir figura. Como eu também posso clicar em inserir e escolher aqui figura. Independente da opção que eu selecionar, aí eu vou ter que usar uma figura que está salva no meu computador. Então eu vou vir aqui em imagens. Vamos ver aqui, acho que eu não devo ter nenhuma... Eu não tenho nenhuma imagem no meu computador aqui. Deixa eu procurar uma imagem aqui. Eu acho que aqui eu devo ter algum logo em algum lugar aqui. Só porque eu estou falando, acho que eu não tenho nenhum logo no meu computador aqui. Então vamos procurar uma imagem da internet. Vamos ver o que a gente... Logo do IFSP. Vamos procurar uma imagem aqui. A internet está meio lenta. Vamos achar um logo aqui qualquer. Então vamos pegar esse aqui, ó, Instituto Federal de São Paulo. Vou pegar esse logo mesmo. Vou salvar essa imagem como aqui na minha pastinha de imagens, né? Aí eu posso voltar aqui, ir na minha pastinha de imagens e selecionar um logo. Aí eu coloco o logo. Posso posicionar essa imagem em qualquer local aqui. Então eu também posso trabalhar com imagens. Posso também, né, vir aqui, pegar uma imagem qualquer da internet, pegar essa imagem que tem esse desenho do aluno aqui que já está pronto. Vou clicar com o botão direito nela, vou escolher copiar imagem, vou vir aqui e vou colar essa imagem. Aí automaticamente você pode colocar a imagem onde você quiser. E essa imagem também fica passível dos efeitos de animação. Você pode colocar uma animação na imagem também. Você poderia vir aqui, né? Estou no slide 4. Posso vir na animação, posso clicar nessa imagem, colocar o sinalzinho, clicar no sinalzinho de mais, eu adiciono uma animação com a figura 2. E aí eu posso escolher o que eu quero que aconteça com essa figura. Daí apenas essa figura vai sofrer a animação. Se eu quiser também que o texto tenha uma animação, lembrando, né, eu clico aqui nela, tem que vir para cima aqui, para poder achar a borda, e eu clico. Eu clico aqui na borda, também posso adicionar, agora a minha caixa de texto também vai aparecer, né? E eu posso escolher o efeito que eu quero que ele tenha. Então, se eu rodar essa apresentação agora, como fazer uma apresentação, ela tem as minhas apresentações, tem esse aqui que nós já fizemos, falando sobre os slides mestres, né? E aí nesse outro aqui, olha lá, vai aparecer a imagem primeiro. Por que a imagem apareceu primeiro? Porque eu coloquei que na animação ela ficava antes da transição, né, do texto. Aí depois o texto vai aparecendo. Então, eu posso vir aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho o que um faz, o que o outro faz, tá vendo? E se eu quiser que o texto apareça antes da figura, não tem problema. É só vir aqui embaixo, ó, clico aqui, eu venho aqui embaixo, aperto para cima, ó, troca de lugar. Se eu rodar essa apresentação agora, vou vir do slide 3, vou dar Shift F5. Vou vir no slide 3, a hora que eu passo para o 4. Agora quem aparece em primeiro lugar é o texto. E depois que o texto aparecer, daí a imagem aparece. Ok? Então eu posso também, na animação, escolher o controle deles. Além dessas opções aqui do lado esquerdo, eu também tenho outros. Ó. Eu posso trocar, tem um botãozinho para escolher slide mestre, então eu posso trocar, não preciso clicar com o botão direito aqui e escolher modelos de slide mestre, né? Se eu estou no slide e clico aqui, eu também tenho acesso às opções dos slides mestres disponíveis. E além disso, eu posso escolher slides mestres de outros locais. O único problema é que se eu troco o slide mestre aqui, ó, vou trocar aqui, ó. Se eu troco o slide mestre, o problema é que aí esse aqui vai ficar diferente dos outros.
Tá? Aí você acabou de adicionar mais um slide mestre na sua apresentação. Tá? Daí você acaba fazendo uma troca, né? Só apertar Ctrl Z aqui você desfaz o que você acabou de fazer. Mas você pode também misturar slide mestres de várias apresentações diferentes. É possível fazer isso também. Aí depois aqui eu tenho uma galeria, né, com várias imagens prontas que o Impress me oferece. Eu posso estar usando elas para construir, são imagens livres de direitos autorais, então não teria problema você pegar uma imagem desta. Ele colocou aqui, ó. Eu arrastei uma imagem daqui para cá, né? E ele acrescentou uma imagem. Posso pegar essa outra aqui também. Às vezes ele demora um pouquinho para acrescentar uma imagem. Aqui no caso aqui eu já fiz uso de uma, né? Mas eu posso pegar umas imagens e arrastar para cá e ele coloca. Daí eu posso ter várias outras aqui, ó. Também tenho essa do globo. Daí eu posso ir acrescentando as imagens aqui. Não quero a imagem, botão direito. E eu posso recortar ela daqui, né? Melhor apertar Delete aqui no teclado, que é mais fácil para excluir. Então eu posso estar usando a galeria aqui para ter acesso a outras imagens. Ok? Então, sobre o Impress, esses são os comandos que nós temos para trabalhar com o Impress. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia ou uma boa tarde. Até mais.